Ora, este vídeo é apenas uma tentativa espúria para esconder os grandes crimes cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. O vídeo cita crimes cometidos por protestantes em alguns períodos da história da humanidade, períodos curtos, crimes até motivados pela revolta de descobrirem que foram enganados com falsos ensinamentos através de uma falsa religião, ensinamentos mentirosos que enganaram seus pais e seus avós. A pessoa, quando descobre isso, fica indignada mesmo. Outros cometeram estas coisas por não conhecerem o ensinamento da palavra de Deus. Mas não dá para comparar com os crimes que cometeu a Igreja Católica ao longo dos séculos. Agora mesmo, na Irlanda, há uma ação na justiça baseada num relatório onde há o relato de mais de 60 mil crimes de abusos cometidos por padres e freiras naquele país. Não dá para comparar com os mais de 800 anos durante a Inquisição dos crimes cometidos pelos líderes da Igreja Católica. Outro dia estava assistindo no canal Discovery e vendo os instrumentos criados por estas mentes demoníacas para torturar as pessoas a fim de obter delas uma confissão. A confissão do crime de heresia. E qual era a heresia? A leitura da Bíblia. Homens e mulheres foram queimados nas fogueiras. As mulheres foram estupradas. Essas pessoas tiveram seus bens, as suas propriedades confiscadas por esses ladrões, estes ratos. Parou? E isso parou? Não, não parou não. Até hoje, esses canalhas estão cometendo crimes hediondos. E estão aí nos telejornais todos os dias, cometendo o pior dos pecados, que é abusar da inocência de uma criança ou de um jovem. O crime da pedofilia. O Vaticano passou todos esses séculos escondendo os crimes cometidos por esses bandidos. Mas a coisa está de tal ordem, os meios de comunicação estão aí colocando na frente das pessoas todas estas coisas, todos os dias, que o Bento XVI teve que parar de abafar esses crimes para dizer que estes criminosos devem ser entregues, levados às barras dos tribunais e serem julgados por estes crimes. Então veja, é certo que nessa Guerra Santa muitos foram os crimes praticados pelos protestantes, mas não dá para comparar com o tamanho e a violência dos crimes perpetrados pelos falsos profetas vestidos de batina. Mas olha, tem uma coisa, gente. Só é enganado nesse assunto quem quer. Porque o Senhor Jesus ensinou como nós podemos saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro servo de Deus e ministro de Cristo. Ele mandou que verificássemos, conferíssemos se havia os sinais dados por Deus na vida dessas pessoas que pregam o Evangelho.
Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Lá você vai ler: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E segue dizendo ainda o seguinte: E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isso você encontra em Marcos 16, versículo 21. Pronto, está aí. Todo aquele que é um verdadeiro servo de Deus e ministro de Cristo tem no seu ministério estes sinais. Olha, presta atenção. Hoje você ouve por aí muitas vozes religiosas, muita gente querendo levar você para o seu aprisco. Então confira, verifique se os milagres que você lê lá no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus, no ministério dos apóstolos, no livro de Atos, você vai ver os milagres. Veja se estão acontecendo no ministério dessa pessoa. Se o surdo ouve, se o cego vê, se o mudo fala. Verifique se ele tem autoridade para expulsar demônios. Olha, presta atenção, porque Satanás não expulsa Satanás. O Senhor Jesus ensinou isso no capítulo 12 de São Mateus. Leia lá. O Senhor Jesus falou que Satanás não expulsa o Satanás. Então, se o camarada não tem nem autoridade sobre demônios, ele não é um servo de Deus. Agora, tá bom. Você quer conferir isso? Veja, o Senhor Jesus continua o mesmo, hein? Os milagres que ele fazia lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, e aquilo que você vê lá no livro de Atos, tem que acontecer. O Senhor Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, nada mudou. Os milagres têm que continuar acontecendo na vida daqueles que pregam a palavra de Deus. Esses milagres devem acontecer. Bom, mas você quer conferir essas minhas palavras? Ver se tudo isso que eu estou falando é verdade? Olha, você pode ver isso ao vivo e a cores. Basta assistir aos programas televisivos da Igreja Mundial. E você vai ver obras maravilhosas sendo realizadas no nome precioso do Senhor Jesus. Você vai ver o nome do Senhor Jesus glorificado de maneira maravilhosa. Então, você vai verificar que Deus está fazendo as mesmas coisas que fazia lá no Novo Testamento, você lê lá nos Evangelhos, nos dias de hoje. A diferença está que estes homens estão buscando o poder de Deus, estão vivendo vidas consagradas e Deus está operando através deles. Então, só é enganado aquele que quer. Observe se na vida dessas pessoas que pregam o Evangelho para você, se eles têm os sinais que o Senhor Jesus falou lá em Marcos 16, versículo 17 e 18 e no versículo 21.